Olá, pessoal, tudo bem? Sérgio Hart aqui da Cena Digital. Hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena, cujo objetivo é mostrar como as empresas no Brasil estão fazendo a transformação digital, suas estratégias, seus desafios, os resultados. E a entrevista hoje é com o Otto Reuter, responsável pela TI no grupo Eleva Educação. Otto, muito prazer em ter você aí com a gente. Prazer é todo meu, Sérgio, né? Antes de tudo, meu agradecimento aqui em participar dessa oportunidade. Meus parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, muito bacana, né? Serve de referência para todos nós. E espero também poder contribuir um pouquinho contando aqui a nossa história dentro da Eleva. Perfeito, obrigado. Bom, para quem não conhece o Otto, ele é natural de Feira de Santana, na Bahia, formado em engenharia elétrica e com um MBA executivo em telecomunicações. O Otto ele trabalhou na TIM por 15 anos, tendo passado por várias áreas como engenharia, qualidade, inovação, e ele entrou no grupo Eleva Educação em 2013, permanecendo como CIO desde então. A história do Grupo Eleva, ela começou em 2013, quando um grupo de jovens educadores se encontrou com um fundo de investimentos, o Gera Ventures. E hoje o grupo conta com 130 unidades próprias e mais de 80 mil alunos. Atualmente, essa rede ela conta com 11 marcas localizadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Pernambuco e outros estados, incluindo o Distrito Federal. O faturamento do grupo é em torno de 1 bi e também o material didático usado nas escolas ele é desenvolvido internamente a partir das melhores práticas, estudos e pesquisas. E também é disponibilizado para os mais de 300 escolas parceiras e mais de 100 mil alunos em todo o Brasil. Assim, é possível que o grupo garanta a educação de qualidade em escala dentro das suas atribuições. Muito bacana, Otto, muito bacana saber disso. Então, vamos começar o nosso papo aqui, tentando entender que fatores levaram o Grupo Eleva a querer fazer essa transformação digital. Sérgio, é engraçado isso, porque a gente é uma empresa relativamente nova, né? De 2013. A gente até brinca internamente, a gente quando discutiu muito o termo transformação digital, a gente brinca que a gente tem que falar de evolução digital, né? Por ser uma empresa nova, a gente nasceu com cabeça bem digital, né? Já desde o início tinha ali como missão, foi uma das primeiras discussões que a gente teve dentro do grupo, foi em relação a qual seria a nossa missão, que seria ser a melhor solução de educação para todos, com aspirações extraordinárias, transformando vidas e o Brasil. E a gente tinha ali como grande desafio era qualidade, né? Tinha que ter excelência, isso surgiu desde o início aí, esse grupo, né, de empreendedores que teve essa ideia de formar o grupo, né, Eleva, e a abrangência, né, a amplitude, a magnitude disso, de transformar o Brasil. Então, para isso, precisava fazer algo, uma plataforma que tivesse escala e que funcionasse muito bem. Então, sempre teve uma preocupação muito grande por excelência. Eu acho que isso foi aqui o nossa diretriz desde o início, né? O como fazer isso, né? Na abrangência Brasil e na qualidade em termos de excelência, tá? Então, esse sempre foi o nosso grande desafio, foi sempre o nosso grande objetivo. E certamente o fato do Gera Ventures ter feito esse negócio, né, com o Grupo Eleva é um atestado de que o grupo ele tem uma excelência, né? Porque uma empresa investida pelo Gera não é qualquer uma, né? Então, acho que essa é a maior demonstração, de fato, né, da qualidade do ensino de vocês. Do ponto de vista de organização, como é que vocês fizeram, ou como é que vocês estão fazendo, para se estruturar para essas transformações digitais todas que estão ocorrendo? Isso que eu quero dizer, do ponto de vista estratégico, organizacional, tecnológico, né? Como é que está sendo isso? Sérgio, eu diria que isso aí a gente teve fases, né? É difícil falar, né? O que se fez assim de uma hora para outra. Quando eu saí da TIM, era cheio de ideias, cheio
de vontade, né, para fazer acontecer já no objetivo final de transformação, de colocar serviço. Então, a gente passou primeiro por uma fase inicial de estruturar. É meio que, pô, vamos consolidar uma empresa, vamos ter governança, vamos ter ali um núcleo que funcione bem, né, e que depois permita a gente fazer a evolução. Então, eu acho que a primeira fase foi muito estrutural, que é o quê? É você pegar e estruturar, né, uma mesma plataforma, um mesmo ambiente, atendendo toda uma rede, né, toda uma evolução prevista, para aquilo depois não gerar problemas à frente. Então, eu acho que a gente teve um trabalho inicial ali nos 2 primeiros anos muito grande, né, de consolidação de processos, consolidação de sistemas, né, para ter sempre um padrão adequado para o nosso objetivo de longo prazo. Tá? E depois você teve todo um amadurecimento nessa jornada em que a gente se deparou com a situação que a gente tem hoje, né? Então, teve um processo e hoje a gente está trabalhando já, né, com 10 squads, né, discutindo já a 11ª. É um processo que está se consolidando agora na virada de 2020 e ainda bem que a gente estava bem avançado nisso, né, porque para atender toda essa mudança que teve não só do nosso funcionamento em termos de back-office, de escritório, né, de recurso próprio, como também o nosso próprio serviço. Né? As escolas estão passando por um período agora grande de mudança e de transformação, então nosso serviço, nosso core, saiu da unidade das escolas e virou tecnológico, né? As aulas sendo aplicadas remotamente, então tudo isso tem ajudado muito, né, a gente prestar um bom serviço. Aí, falando um pouco, né, em relação à sua pergunta, aí eu quebrando em fases, né, nessa jornada, eu diria que os 2 primeiros anos foram muito focado em ERP, focado em ferramentas, né, no nosso próprio portal, né, e os times ainda num processo de amadurecimento, né. Dentro daquele cenário, né, a gente fez grandes transformações já e, obviamente, você faz essa transformação com os recursos que você tem, tanto de cultura, quanto de pessoas, quanto de ferramentas, né? E a tecnologia avança ao longo do tempo. Junto com a tecnologia, você avança também com cultura e com as próprias pessoas, né? Então, hoje, a equipe, né, está se consolidando, a equipe que a gente, de 2019 para 2020, a gente praticamente, a área de desenvolvimento, a gente está triplicando, né, o tamanho dessa equipe, a gente está contratando agora em plena pandemia, né? Além disso, tem toda uma arquitetura que a gente não tinha até 2 anos atrás. A gente está migrando tudo para a AWS e ali permitindo, né, CI/CD, permitindo alocação dinâmica de recursos, o que viabiliza uma série de métodos e práticas que antes não eram viáveis, né, com a arquitetura anterior. Então, há uma conjuntura de fatores que fazem com que você faça, né, jornadas de transformação. E aí, se a gente comparar, né, a realidade que se tinha em 2013 com a realidade atual, né, foi tão transformacional, eu diria, né, em termos de mudança, de qualidade, em busca de eficiência e excelência, quanto a gente está tendo agora. Né? Eu diria que agora você tem uma escala muito maior, o processo é muito mais rápido, você consegue fazer muito mais ações, né? Mas o processo de transformação é uma jornada, a gente nunca para nessa jornada, né? E se a gente olhar para frente, né, provavelmente quando a gente olhar para 2020, a gente vai ter o mesmo sentimento. Para frente a gente vai ter um 5G com IoT, né, com baixa latência, a gente vai ter, sei lá, computação quântica permitindo diversas outras, né, boas soluções ali. Então, o tempo não para. Estou viajando um pouquinho na maionese aqui, mas a tendência é você sempre ter um cenário diferente, de conjuntura de fatores, né, que permitem você galgar sempre uma transformação maior no seu negócio. Certo. Do ponto de vista de governança, como é que vocês se estruturaram para estabelecer as prioridades? Bom, no início, a gente tinha sempre as prioridades, né, definidas, né, pela própria área de negócios. Né? A gente estava no momento inicial, então era aquele modelo antigo de esteira de produção, né, em que o executivo, né, da área de negócios, né, definia as prioridades baseado nas métricas que ele coletava, que ele considerava mais importantes. Né? Atualmente, no modelo
atual com o qual trabalhamos, né, que é a metodologia ágil, isso está mudando. A gente ainda tem, de fato, algum processo de transformação em termos de cultura, mas que a gente está mudando, né? A gente tem os squads liderados ali pelos POs, que respondem, né, estão na estrutura da área de negócios, mas não necessariamente, né, tem que atender às diretrizes do diretor da área de negócios. Eles têm autonomia para procurarem, né, junto aos usuários finais, aos clientes internos e externos, o que realmente é relevante. E aí, dentro deste conceito, a gente tem trabalhado muito, né, não com projetos. Projetos é algo que a gente costuma não ouvir mais aqui dentro da Eleva. A gente está trabalhando com objetivos. Né? E quais são os objetivos? A gente padronizou dentro de cada squad meio que um modelo de objetivos e metas em que divide entre objetivos e metas de negócio, de qualidade, tá? De performance, qualidade do código e satisfação dos clientes. Então, as diretrizes, as metas são divididas, não tem relação com projeto. Então, não é trazer uma demanda, né? Não é esteira de produção, é o que eu tenho que resolver. E é isso que a gente tem feito, né, como diretriz em todos os squads que estão sendo formados na Eleva. Isso é muito, muito importante, porque está mudando completamente aquele conceito anterior que eu preciso que você faça este projeto. Não, acabou isso. Eu preciso, na verdade, ter uma maior adesão de alunos ao portal. Como a gente vai fazer isso vai ser discutido pelo PO, junto a todos os stakeholders envolvidos no processo. Então, isso realmente, né, para a gente, está sendo bem interessante e, ao mesmo tempo, desafiador, porque muda o mindset, né, com que todos vinham trabalhando. Entendi. A área de TI, por si só, sofreu alguma alteração organizacional ou você já estava estruturado já para esse esquema de squads? Perfeito, boa pergunta. A gente tem hoje um modelo matricial, eu diria, tá? A gente fez um primeiro movimento em 2019, né, de 2018 para 2019. A gente passou 2017, 2018, né? O modelo que a gente vinha atuando já não estava dando a escala que a gente precisava, já não dava aquela qualidade que a gente queria. Tinha funcionado até então. A gente visitou diversas empresas e a gente implementou em 2019, depois de todo o aprendizado, né, que a gente teve, a gente fez um primeiro passo. A estrutura que a gente montou equipe técnica responde hierarquicamente, né, sobre a gestão de TI, até para a gente garantir toda a metodologia, né, toda a questão de arquitetura, linguagem, tudo que se diz respeito, tudo que tiver relação com tecnologia, continua com TI. Né? Inclusive, os colaboradores, os devs, são todos de TI. Mas as prioridades, as demandas, né, TI não se envolve mais. Quem define 100% são os POs. Os POs pertencem, né, às áreas de negócio. Então, as demandas e o que deve ser feito são todos, né, definidos em termos de prioridade pelos POs. O que tem, né, alguma relação com TI e que TI pede uma espécie de uma parte dessas prioridades diz respeito a ações relacionadas à arquitetura, né, a ambiente, a questões relacionadas à segurança, por exemplo, porque se a gente deixar por área de negócio, a segurança sempre vai ficar em segundo plano. Então, com isso, a gente garante, né, que gaps, né, que envolvam segurança ou coisas do gênero sempre serão tratados. Então, basicamente, é assim que funciona. Toda a Entendi. questão técnica está com a gente, a equipe está com a gente, mas o que vai ser feito, né? E como vai ser feito, né? O como fica mais com tecnologia, mas o que é com PO. Entendi. Basicamente, aí você tem uma relação matricial, sendo que nós, né, nesse cenário, nós somos servidores, né, das áreas de negócio. Então, se houver alguma insatisfação com algum dev naquela equipe, com algum colaborador daquela equipe, eles podem sim questionar e pedir para substituir ou mesmo desligar algum colaborador. A gente avalia e vê o que faz, por exemplo, tá? E tem funcionado muito bem, tá, Sérgio? A gente no início tinha algum receio, né? Um pouquinho de relação matricial, sempre mais complexa, mas com isso
a gente conseguiu, né, fazer algo que eu sempre brincava no discurso interno, né? Eu queria acabar com aquele conceito que não, pô, é TI, não, isso aqui é TI, pô, TI não está colaborando. Então, isso já acabou, né? A gente meio que está mesclando, de fato, tecnologia com área de negócio, perde aquela identidade com TI, e eu quero que cada vez mais se aproxime com a identidade da área de negócio, né? Reuniões de negócio, a equipe dos devs, né, participam muito mais até, muitas vezes, do que a equipe propriamente técnica. Então, isso para mim é uma evolução absurda e assim, tô adorando a experiência e realmente a gente acabou aquela entidade TI e negócio, acabou. No máximo agora tem entidade squad, né? Que não é mais TI, é uma terceira Que é mista, entidade é. mista e que pertence mais ao negócio do que tecnologia. Então isso para mim já foi uma grande conquista. Muito bacana isso, muito bacana. O que que você poderia, já que a gente está falando de conquista, o que que você poderia compartilhar com a gente em relação a resultados obtidos, né? Não só do ponto de vista quantitativo, mas também de produtos ou serviços implantados por vocês em decorrência disso. Eu vou falar, eu gosto de falar de fase porque não é só o momento atual, né, que traz esses benefícios, mas eu diria que desde o início a jornada sempre trouxe muitos resultados positivos, né? Um primeiro para mim foi algo que foi uma grande conquista, foi o processo de matrícula, né? Desde o início a gente tinha ali um desafio muito grande, um processo que demorava às vezes 50 minutos, tinha que ser presencial. Imagine a satisfação não só, né, do pai que tinha que se deslocar, fazer essa matrícula, né, desgaste tudo. Era uma rotina ali anual e que o pai já pensava, pô, tem que fazer a matrícula, já não via com bons olhos. E o próprio estresse que gerava na unidade, né, ineficiência, desgaste, fazer a pessoa esperar ali um processo que não deveria ser, né, tão demorado. E a gente fez um processo que ficou 100% digital. Na época, 2015, não era tão comum para escolas de ensino básico, né, que é o nosso segmento, e fez 100% digital, né? Inclusive a assinatura do contrato. Houve um episódio interessante, que em algumas discussões lá no início se perguntava o que a gente faz para melhorar o cenário. Então, uma das ideias que surgiu foi até, pô, coloca mais impressora na secretaria, porque tem que ter um backup e se um tiver ocupado já usa a outra. Na verdade, a solução não era colocar mais impressora, a solução era eliminar a impressora, né? E foi isso que foi feito. Na época era bem fora da curva, né? Até a confiabilidade, pô, vai ter aceitação esse contrato digital, não vai ter aceitação. E aí, muitas vezes, a limitação não é nem técnica, a limitação é do próprio negócio. Mas a gente sempre teve uma cultura, uma cabeça, um apoio lá do jurídico, inclusive, e isso aí trouxe uma transformação absurda, né? Satisfação, eficiência, qualidade, e hoje é um processo, né, que o nível de desgaste é praticamente zero. Então, a máquina roda que você nem percebe, né? Até outros mais recentes, e aí a gente fala um pouco mais de empresa, né, orientada a dados, né, com um BW, com BI, com Machine Learning, em que a gente consolidou. Hoje tem diversas rotinas que antes, né, eram várias planilhas que rodavam semanas, né, um volume. Você imagina aí o tamanho da empresa rodando muita coisa em planilha, e que no início, né, quando a gente começou a implementar, tinha um pouquinho daquela desconfiança, né, a planilha Excel, se tem ali o controle total, né, do que está fazendo, do que está sendo feito, e o DWBI, Machine Learning, começa a aparecer uma caixa preta. E eu brincava, ó, deixa, né, no início a gente parecia que tinha que convencer, pedir para usar o recurso, né? Eu pensava, pô, parece que a turma não quer muito sair da planilha. Eu falei, calma, começa a mostrar o resultado, que ano que vem isso vai inverter, ano que vem a tendência você não dá conta do que vai ter de demanda. E dito e feito, né? À medida que o pessoal começou a transformar 3 semanas, 2 semanas de coisa pouco confiável, muito trabalhosa, para ter a informação de forma instantânea e possibilidade de rodar machine learning, entre outras questões, assim, hoje em dia tem demanda para caramba aí para a gente fazer nessa frente, né? E tem diversas, Muito Sérgio, assim, bacana. tem diversos produtos, diversas transformações que realmente, e no ambiente de educação, acho que tem muito a ser feito, tem muito a ser feito. E graças a Deus é uma estrutura que acho que o potencial que a gente tem ainda tem um longo caminho pela frente. Sim, sim. É uma das áreas mais promissoras, né? Saúde, educação,
são super promissoras, né, no uso de tecnologias digitais, né? Sem É, dúvida, sem dúvida. você pode compartilhar com a gente também um pouco das quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram e estão tendo que contornar hoje em dia para poder chegar onde vocês chegaram? A primeira dificuldade, eu diria que é até o convencimento, né? De toda, vamos dizer, todo o board ali da companhia, da N1 da companhia, né, que realmente é algo que iria funcionar. Porque você não deixa de ter um investimento, né, pesado de recursos ali, em que você desconfia até daquela forma de trabalho. Você está tão acostumado, né, a trabalhar de determinado processo em que você acha que você conhece e que você passa as diretrizes e ali vai dar certo, sempre via funcionando daquele jeito. Então, esse aqui, para mim, realmente foi um primeiro grande desafio. Então, é a cultura, né? E a cultura de quem está liderando a companhia. E depois, esse próprio processo, né, em que você tem que tirar e também passa por cultura, né, que é a questão de eliminar a orientação ao que chega de demanda pronta, projeto pronto, e que você tem que discutir o problema. Isso não é fácil, né? Você sai da zona de conforto do colaborador, do profissional técnico, que muitas vezes falava, não, estou entregando exatamente o que você me pediu. E ele tem que se envolver realmente com o problema, ele tem que compartilhar do problema e discutir a solução, né? No primeiro momento tem que desenvolver isso, mas depois que os profissionais, né, aprendem a trabalhar dessa forma, aí eles questionam muito quando a demanda chega pronta. Eles já não aceitam mais. Então tem uma fase inicial, né, você passar, e depois que você passa por esse momento, aí realmente sair da área técnica e toda a empresa, né, passar a ser orientada em solução de problemas e não a repasse de demandas, atendimento de demandas. Acho que essa questão cultural, obviamente, né, é muito importante, mas dentro da cultura tem toda uma questão de agilidade, né, de teste de hipóteses, e que é algo que a gente também tem que aprender a lidar, que é você aceitar o erro, errar rápido e agir rápido. Isso aqui não é só discurso, né? Isso aqui, de fato, você tem que procurar fazer, tanto em termos de cultura, como dar condições para poder errar rápido, errar pouco e agir rápido. Então, tem por trás disso, né, um desafio também, né, que é a questão de uma arquitetura que permita você atuar desta forma, de forma autônoma, de forma responsável e que você não impacte muita coisa. Então, não adianta mobilizar squads, equipes, cultura, se o conjunto da obra não tiver, né, em sintonia, se você não tiver arquitetura também que permita essa orientação. Então, eu acho que o contexto como um todo, Sérgio, para mim é um grande desafio, mas eu diria esses 3 pontos ali, né, a cultura, né, de área cliente, liderança, os devs e a arquitetura, né, ambiente favorável a isso, para mim são os maiores desafios. Entendi. É verdade. E você não imagina como que a gente encontra esse tipo de coisa que você mencionou em comum com os outros colegas também, né? A questão da cultura, a questão de você começar com uma boa fundação, né? Uma boa arquitetura sobre a qual você vai fazer as inovações e principalmente uma cultura que esteja aberta a um trabalho ágil, né? E o engraçado é que a maioria também dos depoimentos ele mostra que a mesa vira, né? Depois que você prova o valor dessa Perfeito, nova perfeito, metodologia, né? A demanda passa a ser maior do que a oferta, né? É muito interessante perfeito, isso. Todo mundo perfeito. fala esse negócio, né? Mas é bom porque eu acho que essas metodologias, né? Essas ferramentas, elas têm um valor intrínseco, né? Então, uma vez demonstrado, dando o gostinho para eles, né? Eles já entendem, já vão adiante, né? Não tem que ficar 3 anos convencendo ninguém, né? Exatamente. E você não Muito consegue legal. ver, né, trabalhar novamente da forma antiga. Isso que é engraçado, né? Quando você começa a ter o gostinho pela coisa, caraca, como é que eu não fiz isso antes, né? Mas Então isso você é muito consegue interessante. usar essa metodologia ágil para todos os projetos ou ainda você tem projetos estruturantes que ainda precisam de uma cascata aí de uma metodologia em cascata para desenvolver? Sérgio,
Você fez uma pergunta aqui agora e, de fato, eu acho que hoje todas as minhas equipes de desenvolvimento praticamente trabalho dentro de metodologia ágil. A gente quebrou, né? Isso até há uma discussão. A gente acabou quebrando por produtos, os squads, é, e a gente está trabalhando praticamente 100%. Eu acho que cascata hoje é mais exceção do que propriamente comum, né? É muito pouco, se tiver muito pouco, é muito mais de um sistema de back-office, um RP da vida, mas a área de desenvolvimento mesmo é 100% ágil, né? Não ficou nada fora dessa metodologia. Inclusive, o que eu comentei, né, a respeito das metas, a gente padronizou. Então, esse conceito de quebrar por solução, por resultado de negócio, qualidade, satisfação, e tem um quarto item que é muito relevante, que é a implementação da cultura ágil na companhia. Isso faz parte do painel de metas de todas as equipes também, né, de ter todas as rotinas dentro da metodologia, né, todos os rituais, né. Então, isso é algo que está para todos os squads. Então, todas as equipes de desenvolvimento hoje estão na metodologia ágil. Muito legal. Quais são as principais lições aí que você tira dessa jornada? A primeira lição é que não há assim uma regra pronta, né? Isso acho que todo mundo comenta. Eu vi isso na pele quando a gente começou a pesquisar. A gente foi para empresas diferentes. A gente fez questão de ir para empresas diferentes. A gente foi para startup que tinha crescido. A gente foi para banco, né? Que tinha um sistema legado. A gente foi para empresas de tecnologia que já eram bem grandes. Então a gente foi para empresas com perfis totalmente, né, distintos entre si, mas a gente viu que cada um tem sua história, sua forma de conduzir, né? Então, isso aqui é regra. Eu acho que a regra não tem regra, né? Você não pode pegar uma receita de bolo, não vai existir isso. A outra lição bem relevante também, você acha que vai fazer da melhor forma, você bota toda a energia para não errar, mas pode ter certeza, você vai errar. Então, a metodologia ágil, né? O mais importante mais do que ágil, é você se adaptar, é você, né, acertar o seu percurso ali ao longo do tempo de qualquer forma, o caminho vai mudando ao longo do tempo, até pelas circunstâncias que eu comentei, né? Pela evolução de cultura, pela evolução de tecnologia, pela evolução de ambiente, pelos desafios que vão mudando. Então, você vai ter que fazer isso constantemente. Eu, por exemplo, aqui a gente faz a reunião mensal com todos os POs para garantir, né, que tudo que a gente está errando tem que procurar ajustar o percurso ali. Então, isso é algo que é bem interessante. A gente realmente identifica pontos, né, de falha e tenta conduzir ali, redirecionar ali nossas ações. Então, é certo que você vai errar, só corrija. Entendi. Bacana, bacana. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, antes da gente terminar o nosso papo? Sérgio, mais uma vez, assim, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Eu acho que o seu trabalho aí tem sido bastante interessante, uma referência para todos nós, e estou à disposição aí, né, aos colegas que quiserem trocar alguma ideia, se puder contribuir, é só entrar em contato. Tá ótimo. Te agradeço muitíssimo. Otto, acho que foi um papo muito bacana, muito legal os resultados que vocês obtiveram, né? E com um desafio tão grande, né, que é o setor de educação e uma quantidade de instituições, de alunos, né, de stakeholders tão grande que vocês têm aí para administrar. Parabéns aí pelos resultados obtidos. Tá? E, bom, eu queria também agradecer ao público que está assistindo a gente aqui. Se você gostou, assina o nosso canal. Eu vou deixar aqui na parte dos comentários uma série de links interessantes para vocês, como, por exemplo, o download do e-book de transformação digital do conceito à ação. E vou deixar também o link para o webinar de introdução à transformação digital, que ajudará vocês também a entender essa conversa que eu tive com o Otto, com os outros colegas, para que você possa se aprimorar como pessoa, profissionalmente, a liderar a sua transformação digital também. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Otto, espero que muito sucesso aí, que você tenha muito sucesso, e também dar um abraço aí para os nossos assinantes que estão assistindo a gente.
Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço.